Amém, igreja? Alguns dias já que eu não faço gravações, né? Mas tem muita gente que me pediu para mim retornar a filmagem das mensagens, mas eu vou gravar essa mensagem apenas hoje. Porque é uma das mensagens assim que eu amo ministrar, que pessoalmente assim eu sou admiradora desta palavra, eu me sinto renovada, eu me sinto responsabilizada através dessa mensagem. Amém? Eu gostaria que todos abrissem em Gênesis, capítulo 22. O título da mensagem é Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Amém. Para quem não conhece, essa é uma frase de um louvor que daqui a pouco vocês vão conhecer. Amém? Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Enfim, cada vez que eu ministro esta mensagem, eu me lembro de uma renúncia. Ou melhor, eu me torno responsável por uma renúncia. Ou seja, é necessário que se faça mais uma renúncia. A vida do cristão, ele é consecutivamente renúncia. É de renúncia, renúncia, renúncia. A libertação, ela acontece diária na vida do cristão. Então, na verdade, a libertação ela é necessária acontecer. A renúncia, ela faz parte. A cada dia uma renúncia. A cada dia ou seja, uma responsabilidade de nós para com Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Então acompanhem comigo a leitura desta palavra. Amém? Deus prova Abraão. Amém? Amém. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Repita comigo. Pôs Deus Abraão à prova. Amém? Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. O que eu acho lindo na vida de Abraão é a submissão a Deus. Sabe por que eu amo esta palavra? Todas as vezes que eu ministro essa palavra, Deus requer de mim uma renúncia. Sabe por que eu sou apaixonada por essa palavra? O que é de bonito em Abraão, ele leva para a geração dele. Daqui a pouco nós vamos ver o que é ser exemplo dentro de uma casa. O que eu acho lindo é a resposta que Abraão dá para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ou seja, somos um povo disponível a Deus. Ser cristão é estar disponível a Deus e não a nós mesmos. É estar disponível quando Ele disser, dá isso para mim. Dá aquilo para mim. Renuncia isso por mim. E você disser, eis-me aqui. Sim, Senhor. Amém? Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meu Deus. Igreja, eu me coloco neste momento na vida de Abraão como pai. E pai de um único filho. Porque sua mulher era estéril. E Deus, na velhice de ambos, deu Isaque. Igreja, o que eu acho muito lindo, muito bonito, é o que? É a submissão de Abraão a Deus. E Deus, mesmo sabendo disso, Abraão a Isaque. Por que, igreja? O que Deus dá, Ele tem o direito de tomar. O que nós não entendemos é isso. Posso falar uma coisa com você? Uma das coisas que os pais mais sentem por um filho é um sentimento de posse. E o filho, a mãe e o pai não entendem que é um dos mistérios que o pai e a mãe nem a ciência consegue fabricar. Não consegue entender como algo, uma vida, fica ali 9 meses dentro de uma água.
como suspira num lugar tão pequeno e dentro de um balão de água. E sai e é obrigada a respirar, em vez de água, respirar oxigênio. A ciência não consegue entender, os pais não conseguem entender que ele dá e ele pode tomar. Ele pode tirar. O que os pais não entendem é que os filhos não são deles. É propriedade do Senhor. Amém? Amém. Continuemos, por favor. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar em que Deus havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O bonito de Abraão é a fé. Mas mesmo ele tendo fé, ele não questionou. Ele não hesitou. Mas ele não deixou de sofrer. Ele não deixou como humano de expressar a sua dor, o seu sofrimento. Porque ele era um homem. Ele era humano. E Deus requereu dele a única coisa que ele mesmo deu. Na hora, Abraão podia dizer assim: Deus, foi o Senhor que me deu Isaque. Eu não podia ser pai. Eu quase tirei de mim essa esperança. Já estava desfalecida, quase morta essa esperança dentro de mim. E agora o Senhor me pede a única coisa que o Senhor deu. Igreja, que eu acho muito lindo nessa passagem, é a submissão. É a obediência sem questionar. Muitas das vezes, igreja, questionamos a Deus. Muitas das vezes mudamos os próprios planos de Deus nas nossas vidas em prol dos nossos sonhos, em prol dos nossos planos. Igreja, olha para mim. Muitas das vezes somos vítimas das nossas próprias tolices. Por quê? Muitas das vezes falamos não sujeito a ninguém, mas nós somos sujeitos a nossas próprias carnalidades. As nossas próprias burrices. Me perdoe pela expressão. Por quê? Quando não somos sujeitos aos outros, somos sujeitos a nós mesmos, a nossa própria escravidão. Porque nossas próprias vontades nos escravizam. Continuemos. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. O que eu acho lindo em Abraão, ele era submisso, educado, temoroso até o próprio filho. Da mesma forma que ele respondeu a Deus, ele respondeu ao seu filho: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? Igreja, eu me sinto comovida com esta frase. Essa é uma das frases que mais mexe no meu interior. Eu me coloco neste momento no lugar de Abraão, mas hoje eu vou colocar vocês no lugar de Isaque. Porque Isaque não era um bebezinho. Isaque já era um rapaz. Isaque já era um adolescente. Quando Abraão revelou a Isaque que ele era o holocausto, se coloca agora no lugar de Isaque. Ele poderia ter dito: eu não morro. Mas ele aprendeu com o pai dele a não hesitar, a não questionar. Ele simplesmente colocou suas mãozinhas para
frente e deixou que amarrasse as suas mãos e o colocasse como holocausto, como sacrifício, Senhor. Quem de vocês é capaz de deitar sobre a lenha e se colocar como holocausto? Não! Cada um de nós queremos simplesmente viver bem. Mas ninguém quer ir para o deserto. Ninguém quer ir para a cruz. Ninguém quer se sacrificar. Isaac se sujeitou a se sacrificar. Quando ele viu que o pai dele não hesitou em atender a Deus, em colocar ele, o único filho de Abraão, como sacrifício, Senhor. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Igreja, ele fez da seguinte forma: ele pegou o cutelo, quando ia imolar o filho, já estava para ir. Deus bradou do céu com voz forte e disse: Abraão! Igreja, Deus só ouve os obedientes. Deus só socorre os obedientes. Deus não tem compromisso com desobedientes. Ou seja, igreja, quando Deus visualizou em Abraão a submissão, igreja, muitas das vezes, igreja, desmerecemos Deus pelo amor, pelo nosso próprio amor pelos filhos. Ou por coisas materiais, ou pelos outros. Porque a igreja desmerece, ou seja, desmerece não, anula-se aquilo que foi dado como ordem, como primeiro mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, igreja, quando Deus fez isso com Abraão, ele sabia que esse sentimento que substitui este mandamento estava exatamente dentro do pai e da mãe. Hoje, muitas pessoas trocam este mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, por homens, por momentos, por filhos, por mulher ou por homens. Ou seja, por coisas, pelo dinheiro, por situações tão momentâneas, que se acabam tão rapidamente. O que eu quero levar a igreja a entender no dia de hoje, nesta hora, duas partes nesse contexto, nessa história. A submissão de Abraão, que foi como reflexo para o filho. O amor é feito espelho, tem que haver reflexo. Então, igreja, da mesma forma, exemplos. Exemplos é o que mais fala. Então, Isaac, ele via no pai dele a obediência. Na hora, ele não hesitou. Ele logo pôs as mãozinhas para frente e falou: tudo bem, papai. Me coloque como sacrifício, Senhor. Igreja, imagine este instante. Então, Isaac representa a igreja, representa nós membros. O que eu gostaria de passar para a igreja hoje é o seguinte: você se submeteria a ser o quê? O sacrifício?
Você se submeteria a ser o sacrifício de Deus? Não. Eu não sacrifico eu, não. Eu não vou sacrificar minha casa, eu não vou sacrificar meus filhos, eu não vou sacrificar o tempo que eu tenho de dedicar aos meus filhos por outras coisas, por outras pessoas, pelo próximo. Ser pastor, igreja, é não viver mais por si mesmo, é viver em prol dos outros. Casar não é viver mais por si mesmo, é viver pelo outro. É casar para ser feliz, é casar para fazer feliz. Então, da mesma forma, a obra do Senhor é negar a si mesmo. É se entregar como sacrifício a Deus. É deitar nessa lenha e se sujeitar ao cutelo e ao fogo. A pergunta é, hoje você pensa da seguinte forma: eu não. A Bíblia fala que eu tenho que comer o melhor dessa terra. Qual o melhor que Jesus comeu nessa terra? Jesus, ele trabalhava sol a sol com seu pai. Ele era carpinteiro com seu pai. Jesus, ele andava de mula e não andava de carrão pelas ruas. Ou seja, Jesus pregava o evangelho com sacrifício, sem rendimento nenhum. Ou seja, igreja, ele se entregou incondicionalmente. Ele abriu mão de sonhos próprios, de desejos próprios, em prol da obra de Deus. Nós não queremos nos sacrificar. Nós não queremos sacrificar os outros em prol daquilo que Deus está te dando. Abraão mudou a história. Deus me deu, mas ele me pediu como sacrifício e eu dou. Ou seja, ele estava para cutelar o próprio filho dele, pôr fogo no próprio filho dele. Em prol de quê, igreja? Da obra de Deus, da ordem de Deus. Deus está requerendo um sacrifício. Deus está requerendo uma renúncia. Qual é a renúncia que Deus está requerendo de você? Qual é a renúncia? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negas o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o fez em holocausto em lugar de seu filho. Oh, glória a Deus! Aleluia, Senhor! Eu não me faço amaldiçoada porque eu não tenho filho. E ainda que eu tivesse o meu único filho, igreja, falo com vocês, eu garanto para vocês, se Deus me pedisse como sacrifício, eu daria. Igreja, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu estou aqui esta noite comprovando isso. Eu estou aqui no estado em que eu estou comprovando isso. Eu amo mais a Deus. Eu amo muito mais o chamado de Deus na minha vida. Eu sacrifico o resto em prol desse chamado. Porque Deus, ele provou a fé de Abraão e o amor de Abraão e a obediência de Abraão. Deus talvez está provando o que está em primeiro lugar na sua vida. Deus talvez te colocou num deserto e te levou num lugar de sacrifício para ver o que está em primeiro lugar na sua vida. Deus, ele está te colocando à prova para saber, você realmente coloca o que eu te dei em primeiro lugar? Deus, ele queria de Abraão
Simplesmente vê o seguinte: qual é o seu amor por mim? Então a pergunta de Deus para a sua vida, para vocês, é o seguinte: qual é o seu amor por Deus? É verdadeiro o amor que você diz sentir pelo Senhor? Para finalizar, como conclusão, eu digo: há um grito na alma que ninguém na terra é capaz de ouvir. É choro que ninguém pode perceber. É motivos que não podem se revelar a causa. É motivos que não se pode revelar a causa. Enfim, apenas mais uma renúncia. Mais uma dor. Mais um abrir de mão. Somente isso que Deus está requerendo de mim, ou talvez de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus! É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder: Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como
sobre as pedras. É preciso coragem pra subir. É preciso ter fé pra aceitar. É preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar.